Vocês estão bem? Amém? Quem está com frio, eu encorajo para aproximar de alguém que esteja quente, porque o calor humano ajuda a enfrentar o frio. Então, não fiquem sozinhos no vosso corredor, porque o calor humano é muito bom e dá para ajudar-nos a ultrapassar o frio ao longo desta próxima hora, não digo hora, meia hora talvez. Então dá um encontrão a quem está ao lado e diz: olha, é bom ter o teu calor aqui ao meu lado, juntos vamos enfrentar este frio. Quem está em casa, vocês não sabem o que é que estão a perder. Isto que é mesmo bom aqui nesta sala. Quem diz que é bom aqui nesta sala? Amém. Então, próximo domingo eu espero por vocês aqui nesta sala. Esta última semana, nós estamos a terminar esta série de Não Temer. E ao longo desta semana eu estava no meu tempo devocional. Tempo devocional, para quem não sabe, é um momento diário que nós passamos com o Senhor, leitura da palavra e da oração. Eu encorajo todos a adotarem esta prática de tempo devocional. É algo importante, fundamental na vida de um cristão. Isso é entre parênteses. No meu tempo devocional, eu estava a ler o livro de Marcos e salientou uma palavra, uma frase, e que no livro de Marcos fala acerca de não temas. Não temas, e depois começa aquelas últimas palavras de Jesus antes de ser crucificado, em que eu senti mesmo no meu espírito: não temas, Jesus vai voltar. Então hoje nós vamos falar acerca disso. Não temos que temer, porque Jesus vai voltar. Quem acredita nisso? Eu sei que há umas divergências no mundo cristão em que algumas pessoas não acreditam muito que Jesus vai voltar. Mas graças a Deus eu acredito nisso. Eu sei que a maior parte das pessoas aqui acreditam também que Jesus vai voltar. Nos top 5 temas do Novo Testamento, o primeiro é salvação, claro. Salvação, o reino de Deus é chegado e há salvação. Mas nos top 5 temas do Novo Testamento, está logo ali no início, nos primeiros lugares, este tema, a segunda vinda de Jesus. Uau! Nos top 5 temas do Novo Testamento, a segunda vinda de Jesus está ali nos top 5. Então, por que não faz parte dos top 5 temas das pregações nesta geração que nós estamos a viver? Não faz. Nós pregamos sobre muita coisa, mas não pregamos com tanta frequência sobre Jesus vai voltar. E hoje nós vamos estar a falar acerca disto. Hoje em dia nós temos vários filmes acerca do Apocalipse, dos finais dos tempos, de grandes dilúvios, terremotos, tudo que vai acontecer neste final dos tempos de uma destruição mundial. E há muito essa temática, há muito esse medo daquilo que vai acontecer. E hoje nós vamos estar a falar acerca disto de não tememos, porque Jesus vai voltar. Até talvez é um pouco contrassenso para alguns, porque alguns pensam que eu vou temer porque vem Jesus. E hoje nós vamos ver como é que nós podemos não viver em medo, mas em expectativa, em alegria que Jesus vai voltar. Amém? Diz à pessoa que está ao teu lado: Jesus vai voltar. Com convicção esta vez, porque Jesus vai voltar. É uma expectativa que nós temos. Últimos versículos da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 21 e 22, falam exatamente sobre isso. Maranata, ora vem. Jesus vai voltar, em outras palavras, em que há essa expectativa no final das Sagradas Escrituras que Jesus vai voltar. Mas hoje em dia, nesta geração que nós vivemos, algo que domina esta geração não é propriamente essa esperança, essa expectativa do regresso de Jesus, mas muito mais predominante é o medo.
Abre qualquer canal de notícias e a maior parte das notícias que passam na televisão é acerca de desastres, medo. E quando há um desastre, aquilo é por todos os canais. Assim, esta semana foi realmente incrível. Nós tivemos estas tempestades, como é que chamava? Ingrid. Em que realmente foi algo incrível que passou aqui em Portugal. Mas em todos os canais passa a mesma coisa. Porque as pessoas querem propagar esse medo, além das outras coisas desportivas que passou, os escândalos e tal, mas isso é outra parte. Mas em termos de algo temporal, algo meteorológico, quando há algo grave a passar, aquilo passa todo dia em todos os canais. Em que nós vemos que há uma injeção de medo aqui nesta geração, em que nós temos muita informação, mas é uma geração que também, por causa talvez da muita informação, há também um sentimento de grande medo. Mas Deus não quer que a sua igreja nem os seus filhos andem a viver em medo. Ele diz, não temer, não temas. Hoje é não temas, porque Jesus vai voltar. Numa geração em que é marcada por temor, por medo, de insegurança do futuro, nós como igreja, nós podemos andar em segurança, em confiança, em estabilidade, que Deus está conosco. Amém? Então diz à pessoa ao teu lado, isto é muito interativo hoje, diz, Deus está ao nosso lado. Amém, amém. Lucas 21, 26 diz assim, haverá homens que desmaiarão de terror na expectação ou na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Esse terror no original é uma palavra muito forte, que significa que fica estático, parado, quase a desmaiar por causa do medo. E hoje em dia nós podemos ver que muitas pessoas não avançam na sua vida profissional, na sua vida matrimonial. Nós estamos a ver uma geração que casa muito mais tarde porque está preso por medo. Eu casei com a Sílvia aos 21 anos. 21 anos? É escândalo, loucura hoje em dia. 21 anos? Quem casa com 21 anos hoje em dia? Não, talvez 31 ou 41 anos. 21? Vocês casaram com 20, não é? Vocês estão na geração de ousados, não é? 21 também? 21 também, os meus pais, é geração ousada, não é? Mas hoje em dia isso não é normal. Hoje em dia nós vemos que mais e mais dos jovens deixam para mais tarde o casamento, porque não querem aceitar, mas estão com medo. Estão com medo que não estejam preparados. Estão com medo de, não sei o que vem amanhã. Minha vida financeira não está estável. Minha vida profissional, eu não tenho um contrato sem termo. Eu sou muito instável. Vivem debaixo de medo. Quando eu casei, eu tinha acabado de abrir uma empresa. Uma empresa sem grande capital próprio, sem nada de capital próprio, zero. Comecei por muito esforço e trabalho, ganhar clientes para conseguir ter alguma estabilidade financeira. Mas eu sabia que Deus estava comigo. Eu sabia que era o tempo certo, no momento certo, com a pessoa certa, graças a Deus, que Deus está conosco. Então vamos casar. Quando Deus está conosco, nós não temos que temer mal algum, porque Deus está conosco. E esta é a geração que Deus quer levantar no seio da igreja. Uma geração ousada, uma geração não temente, com esperança que Jesus vai voltar. Deus vai cuidar de cada situação. Então, neste versículo em Lucas, nós vemos que nestes últimos tempos, que Jesus está aqui a dar uma explicação de que vai ser esta última geração, nestes últimos tempos vai haver homens que vão desmaiar de medo, de terror. Mas nós não temos que temer mal algum, porque Deus está conosco. Aleluia. Estas teorias do final dos tempos, eu não vou entrar muito nesta área que os teólogos chamam de escatologia, não vou entrar em muito porque há várias linhas de
teologia diferente, e eu não quero confundir aqui a igreja, por isso que não vou entrar nesses temas, somente vou entrar no tema de Maranata, vem, Jesus vem, numa expectativa, uma esperança que nós precisamos ter como igreja do regresso de Jesus. Em Marcos 13:33 diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Este tempo é, final dos dias, o tempo do retorno de Jesus. Há 3 ordens ou advertências que Jesus dá à igreja. Primeiro é olhai, depois vigiai e depois orai. Olhai é estar atento àquilo que está a passar. Não é como um avestruz que tem a cabeça no buraco, na areia. Não é como alguém que vai enfiar num bunker para estar seguro. Não, nós temos que estar atentos àquilo que está a passar. Nós temos que estar a olhar à nossa volta o que é que está a passar. Então a igreja tem que estar atenta. Tem que estar envolvida naquilo que está a passar e olhar. Ok, eu estou a ver. Há sinais. Eu estou a ver. Vigiar é outra coisa. Vigiar é uma expectativa de acordo com o que é que nós estamos a ver. Uma expectativa em que nós não temos a olhar como as circunstâncias que vai determinar o nosso agir, mas nós estamos a vigiar para uma esperança do retorno de Jesus. Amém? É algo diferente, é um posicionamento diferente. Olhar é ver à nossa volta, vigiar é dizer, não, vem Jesus. Então eu não tenho que temer. E depois, orar. Orar é falar com Deus, é adorar ao Senhor, é ter essa comunhão com Ele constante, esse relacionamento com Ele constante. Não é somente dizer, Jesus vem, eu sei que Jesus vem e vai tirar-me deste lugar de opressão, este lugar difícil em que estou, mas eu vou dobrar o meu joelho, eu vou desenvolver esse relacionamento diário com o meu Salvador. Então Jesus deu este segredo para nós sermos uma igreja ousada, com esperança para o retorno de Jesus. Nós temos que ser uma igreja que olha à nossa volta, vigia, são os nossos olhos apontarem Jesus, mas também ativamente nós temos um relacionamento com Jesus em oração. Então, com essa base, nós vamos começar a entrar nesta parte deste ensinamento hoje da vinda de Jesus. Em Apocalipse 1:17 e 18, Jesus está aqui a falar com o apóstolo João e diz, e João está aqui a dizer, e eu, quando João vê Jesus perante ele, cai aos seus pés como morto. Então João, quando vê a visão de Jesus, ele cai aos pés de Jesus como morto e pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então esta palavra não temas não é uma sugestão. É um imperativo, é quase uma ordem ativa em que nós não temos que viver debaixo de medo. Isto é quase uma ordem para nós. Não temas, porque eu sou o início e fim. Eu morri e ressuscitou. Então isso é algo que é uma esperança para nós. É que nós não temos que viver debaixo desse medo. Esse medo essa palavra imperativa de não temer é como não temos que ser governado pelo medo. Quanto mais nós olhamos à nossa volta e se nós vigiamos à nossa volta em vez de vigiarmos ao Senhor, nós vamos estar a olhar e consumir esse medo desta geração. E Deus não quer que nós façamos isso. Deus quer que nós vivemos com a expectativa do seu retorno. O medo da manhã desaparece quando vemos quem está a governar o dia de hoje. O medo de amanhã vai desaparecer quando nós colocamos a nossa vida debaixo do governo de Deus. Em outras palavras, quando nós deixamos que Deus governe sobre as nossas vidas, nós não temos que temer o amanhã.
Só que muitos de nós deixamos que os desastres governam sobre a nossa vida. A escassez financeira governa sobre a nossa vida. Os problemas nos nossos relacionamentos que governam sobre a nossa vida. Mas quando nós não tememos o que é que nós vemos à nossa volta, mas submetemos tudo ao governo dos reis, nós não temos que temer e nem vamos temer o amanhã. Nós vemos isso na primeira igreja. A primeira igreja vivia nessa tensão de, sabendo que Jesus ia voltar na sua geração, na geração do fim, mas ao mesmo tempo eles construíram uma estrutura da igreja que ainda perdura até hoje. A geração de fim é a geração que, desde a ascensão de Cristo até o seu retorno. Essa é a chamada última geração. Então a igreja primitiva, no ano 40, 50, 70, 80, depois de Cristo, agora estamos no 2025, 26, e nós estamos a caminhar, mas aquela primeira igreja, há 2000 anos atrás, pensava convictamente que Jesus ia vir em qualquer momento. Eles viviam nesta expectativa que Jesus ia voltar, porque eles eram a geração do final dos tempos, a geração final. Nós ainda fazemos parte desta geração final. Estamos muito mais avançados, 2000 e tal anos à frente, mais avançados, mas ainda estamos nesta última geração. Então nós devemos ter a mesma postura que a igreja primitiva teve. Teve a postura de, vem Jesus, vem. Nós estamos naquela expectativa, qualquer momento nós vamos ser levados com os outros santos para estar junto no céu, mas ao mesmo tempo nós vamos construir aqui embaixo um reino de Deus, uma estrutura eclesiástica, uma estrutura da igreja que vai perdurar mais 1000, 2000 anos. Amém? Essa é a nossa postura, é que nós vamos construir aqui e agora algo que vai perdurar gerações e gerações para a glória do Senhor. Vai multiplicar o reino de Deus por toda a terra onde nós vivemos. Mas ao mesmo tempo, nós estamos nesta tensão de vem Jesus, vem. Mas vamos construir com toda a nossa força, toda a nossa energia, com toda a excelência do nosso trabalho, algo que vai perdurar de geração em geração. Se a igreja primitiva não tivesse essa postura, eles não iam construir nada que perdurasse. Iam fazer somente reuniões, cultos de oração, que iam ser tremendos, iam ser fantásticos, mas que não ia trazer um legado espiritual que até chegasse aos nossos dias. A mesma coisa aconteceria conosco. Imagina que nós não tivéssemos uma postura de trazer o reino de Deus para os nossos filhos ou os nossos netos. Mas nós mesmos somente estamos naquela expectativa, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, então não vale a pena ter filhos, não vale a pena ensinar os filhos no caminho do Senhor, não vale a pena evangelizar mais pessoas, não vale a pena nada, porque Jesus vai voltar. Então eu vou ficar na igreja, 100% na igreja, expectativa, já vem, a qualquer momento Jesus vai vir. Mas não é essa postura que Jesus ensinou. Ele ensinou-nos para estar naquela tensão de ir e fazer discípulos por toda a terra, mas ao mesmo tempo clamar, Maranata, vem, Jesus, vem. Há uma tensão aqui em que nós precisamos fazer algo com tanta excelência, porque vai durar mais e mais gerações, mas ao mesmo tempo o nosso coração bate pelo retorno do nosso Senhor. Há essa tensão que nós temos que viver como cristãos. E muito hoje em dia há somente um lado ou outro. Há aquele lado dos maranatas de vem Jesus vem, há outro lado do reino em que eu vou construir algo porque eu não sei muito bem se Jesus vai vir ou não. Então eu vou construir um império, um reino de Deus, eu vou alcançar todos os lados. Então há muitas igrejas que é um lado ou outro. Mas a igreja de Cristo tem que ser uma igreja que está junto nesta tensão de vem Jesus, vem, e ao mesmo tempo eu vou estabelecer o reino de Deus que vai durar gerações e gerações, 1000 e 1000 anos, porque não sei quanto tempo é que vai demorar esta segunda vinda de Jesus.
Isto faz sentido? Sim? Em Hebreus 9:28 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Esta palavra esperam é uma expectativa que algo vai se realizar. Tal como uma mulher no início da gravidez começa a ter uma semente de vida no ventre e depois começa a crescer. E há uma expectativa que aquilo cresça, mas que não fique lá dentro. Vocês, mulheres, há esta expectativa que aquele ser humano saia e que cresça e que seja saudável. Há essa expectativa. E esta esperança, ou esta palavra esperam pela salvação, é uma expectativa que algo vai acontecer. Esta esperam pela salvação não é a salvação de redenção, aquela salvação para ser uma nova criatura, mas é a segunda vinda de Jesus. A igreja tem esta expectativa ativa, não esta expectativa de braços cruzados, mas é uma expectativa ativa que Deus vai trazer novamente Jesus aqui para a terra, que Jesus vai voltar. Esperar biblicamente não é passividade, mas é uma preparação ativa da nossa fé. Esperar biblicamente não é passividade. Eu estou à espera. Então vou esperar e isso não tem nada a ver comigo, então eu vou somente esperar. Mas, biblicamente, o esperar é algo ativo, não é passivo. É algo que nós estamos a orar sobre isso, a vigiar sobre isso, a esperar que Jesus vai voltar. A igreja primitiva, como eu disse antes, vivia nessa tensão de uma expectativa, mas ao mesmo tempo não é uma expectativa inativa, mas é uma expectativa que estava a operar o reino de Deus e a salvação, implementar isso por todo o mundo que eles conheciam. John Bevere diz assim: a perda de expectativa da vinda de Cristo resulta numa igreja confortável, mas não consagrada. Quando uma igreja não vive nessa expectativa que Jesus vai voltar, torna um ambiente agradável, confortável, mas não um ambiente consagrado. Não pessoas que estão consagradas ao Senhor. Talvez tu vens à igreja para sentires bem. E vens à igreja e sentes bem, sentes confortável. Mas Jesus chama as pessoas para virem à igreja para serem consagradas a Ele, santificadas a Ele, completamente separadas a Ele. Viver debaixo daquele temor santo do Senhor. Isso é que Jesus espera da sua igreja. 1 Tessalonicenses 3, versículo 12, diz assim: e o Senhor vos aumenta e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Aqui há uma oração que Paulo está a fazer para os crentes desta igreja, em que ele está a dizer: eu quero que vocês cresçam, mas eu quero que vocês cresçam em santidade e em temor ao Senhor, porque Jesus vai voltar. Então esse é o nosso objetivo, para nós crescermos não em conforto, não em relacionamentos fraternais aqui da igreja, mas em consagração, em santificação. O que é santificação? É estarmos separados de uma filosofia deste mundo, de medo, de egoísmo, de imoralidade, e estamos separados para o Senhor, consagrados a Ele. E depois, o que é este temor do Senhor? Não é um medo, um pavor, como estava a falar antes, do final dos tempos, mas é um reconhecimento, uma reverência à presença de Deus, sabendo que Ele está sobre todas as coisas e nós estamos debaixo do seu governo.
Quando nós vemos que há medo a nascer no nosso coração, quando nós olhamos para os finais dos tempos, nós temos que avaliar o nosso coração, porque onde há esse medo a nascer, não há o temor do Senhor. O temor do Senhor é aquele lugar em que nós sentimos seguros, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós não sentimos medo, mas sentimos aquele respeito e reverência ao Senhor. O temor do Senhor desaparece. Quando o temor do Senhor desaparece, o medo do homem começa a ocupar o nosso coração. Quando o temor do Senhor desaparece, o medo de economia começa a entrar sobre a nossa vida. Quando o temor do Senhor desaparece, o medo da perseguição paralisa a nossa fé. Nós olhamos no livro de Atos, em que nós vemos que quase todos os seguidores de Cristo foram perseguidos de alguma forma e muitos até foram mortos, porque eles temiam ao Senhor. E se nós temos medo da perseguição, é porque o temor do Senhor não está a cativar o nosso coração. O temor do Senhor move-nos de tal forma em que nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar envergonhados pela nossa fé, nós não podemos ficar somente em casa à espera do tempo certo para agir. Nós somos compelidos, somos empurrados para agir, porque nós tememos tanto ao Senhor. Se nós estamos a ser controlados por outros medos, é porque nós não tememos ao Senhor. Então é esta avaliação que nós somos chamados a fazer. O temor do Senhor produz estabilidade para a nossa vida nos tempos em que nós estamos a viver. Como assim? Isaías 33, 6 diz que o temor do Senhor será o teu tesouro. Amém? O temor do Senhor é o nosso tesouro. O que é um tesouro? É algo que nós guardamos, algo que nós valorizamos, algo que nós pensamos que aquela coisa vai nos dar segurança no dia da manhã. Muitos de nós temos segurança na nossa poupança. É algo que nós separamos dinheiro mensalmente para um dia que chova, que nós podemos ter algo que vai guardar a nossa vida. Poupanças são boas. Eu encorajo todos, se têm essa capacidade financeira de separar um valor mensalmente, de ter uma poupança, é ótima. Mas o temor do Senhor tem que ser o nosso tesouro. O temor do Senhor, em outras palavras, é a nossa poupança para o dia da manhã. É a nossa segurança para o dia que nós não sabemos o que vai vir contra a nossa vida. Amém? Se nós temos a nossa confiança unicamente na nossa poupança ou na nosso curso superior, ou na nossa família, no nosso trabalho, no nosso carro, se a nossa confiança, se esse é o nosso tesouro, então não há o temor do Senhor no nosso coração. Porque o nosso tesouro é o temor do Senhor. Amém? Aleluia. O que eu tenho visto é que nós podemos arrepender-nos dos nossos pecados, as coisas que vemos que são contrário à palavra do Senhor. Mas eu vejo que o pecado mais grave da igreja... mas a igreja tem pecado? Então, deixa-me explicar primeiro o que é pecado. O pecado no original bíblico é o não acertar no alvo. Então, imagina que nós temos uma seta que nós temos que alcançar ali a câmara, então nós puxamos para trás e nós queremos acertar na câmara. Pecado é essa seta estar desviada, essa seta estar inclinada, torta, e não acerta no alvo. É um desvio do marco do alvo. Isso, biblicamente, é o que é pecado. Então, é tudo que não acerta no alvo. Agora, qual é que é esse alvo? O nosso alvo é ser transformado à imagem de Jim Heimer. Não. O nosso alvo é ser transformado à imagem de Cristo.
Então, o pecado é tudo que não é a imagem de Cristo. Tudo que é desviado da imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso é a definição de pecado. Agora, ao pensar na igreja nestes dias, neste último tempo, antes do retorno de Jesus, algo que eu vejo que é talvez um dos maiores pecados da igreja é este desvio, negligência espiritual, em que nós gostamos dos cultos de adoração, nós gostamos dos grupos de louvor, obrigado Carlos, obrigado equipa, nós gostamos até das reuniões de oração. Ofertar é uma bênção, ouvimos palavras tremendas, mas como igreja não é o pastor. Muita gente diz, eu vou para a igreja do pastor Jim, ou eu vou para a igreja do pastor tal, eu vou para a igreja do tal pastor Sete. E nós pensamos, a igreja é do pastor. Não. A igreja é do Senhor, mas cada um de nós somos igreja, não é? Então, a negligência espiritual ou adormecimento espiritual é quando nós pensamos que a única pessoa que precisa de caminhar para ser igual a Cristo é o pastor. Eu só vou lá para sentir-me bem. Eu só vou lá para ouvir uma boa música, sentir um arrepio, talvez chorar, dar o meu dízimo, a minha oferta, louvar ao Senhor, levantar as mãos, aquele momento semanal em que eu grito ao Senhor. Eu vou lá, mas e na segunda-feira? A segunda vem sempre. Espetáculo, segunda vem sempre. Segunda-feira, aquele dia espetacular. Segunda-feira vai vir. E segunda-feira? Será que nós estamos comprometidos com ser iguais a Cristo? Ou será que nós somos negligentes na nossa fé? Será que nós vivemos nesta tensão de vem Jesus, vem. Eu quero que todos saibam que Tu és o único Senhor e Salvador e trazer o Teu reino aqui para esta terra. Viver com este entusiasmo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou nós queremos pôr o crachá de cristão, mas viver completamente desviado. Faço o que eu quiser fazer. Se apetece-me orar aquele dia, vou orar. Se ler a Bíblia, deixa o pastor fazer isso, isso é muito chato. Eu nem entendo nada que está aqui escrito. Então o pastor é que faz isso e explica-me de uma forma resumida, de uma forma engraçada até, o que é que a Bíblia está aqui a dizer. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha vida também enraizada no corpo de Cristo? Ou eu não entendo isso, ou eu vou para a igreja como se fosse uma cafetaria e um dia vou para a igreja chinesa porque eles têm uma forma gira, outro dia vou para a igreja americana porque a forma deles pregarem é fixe, eu vou para uma igreja brasileira porque o louvor é assim, eu vou para uma igreja diferente porque cada semana eu quero uma coisa diferente, porque eu preciso receber algo diferente. Ou é uma família espiritual, uma casa espiritual em que eu sou uma pedra ativa, que faço parte desta casa, como o apóstolo Paulo diz. Como é que é a minha vida espiritual? Hoje em dia a negligência é uma característica desta geração do final dos tempos, em que nós vemos que a negligência espiritual tem-nos desviado de ser a imagem de Cristo. Em que nós vemos que a fé é uma fé fraca. Que eu não sei como é que nós íamos encarar uma perseguição como a igreja primitiva. Em que nós ouvimos, antes de Paulo aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele tinha uma carta em que ele podia entrar em cada casa, em cada lugar de culto, e maltratar cada pessoa e levá-los presos.
Ele tinha essa autoridade sobre a sua vida. Como é que será a nossa fé? Como é que é isso? Imagina que estás em casa e ouves um relato. Olha, há alguém aqui em Lisboa que tem uma carta autorizada pelo governo para entrar em cada casa de culto, em cada casa em que eles sabem que estão lá cristãos, e levá-los presos e tirar todos os seus bens. Como é que será a tua reação? Imagine isso em todos os canais televisivos. 24 horas por dia ser pregado. Olha, atenção que vem esta pessoa. Atenção, esta pessoa, cuidado com os crentes que andam aí, porque esta pessoa está a circular por todos os lados. Como é que será a tua fé? Será que é uma fé inabalável? Ou será que vais ficar com uma fé assim, escondida? Eu não sou crente. Eu não sou. Eu vou esconder. Eu não sou essas pessoas. Essas pessoas malucas. Não, eu não sou. Eu não vou àquela igreja maluca que é a Logos. Eu não vou lá. Não, eu não sou essa pessoa. Ou será que nós vamos ser pessoas ousadas como Pedro, Tiago, João, que foram levados a uma praça pública, chicoteados, maltratados, presos? Será que nós tememos mais aos homens ou tememos a Deus? Será que o nosso tesouro é o temor do Senhor? Ou nós valorizamos mais a nossa segurança e o nosso emprego? Será que nós ansiamos a segunda vinda de Jesus? Será que o nosso coração bate por estar com Jesus? Como é que será isso? Porque quando nós tememos mais a perseguição, nós não estamos a temer ao Senhor. Não significa, eu não acredito que aqueles homens e aquelas mulheres na primeira geração, que eles estavam indiferentes à perseguição. Eles são seres humanos, caramba, eles são seres humanos. Eu creio que aqueles homens, aquelas famílias estavam com receio de perder tudo. Mas o seu amor, a sua fé era mais forte. Isso é aquilo que Deus chama hoje, porque Jesus, nas últimas pregações que Ele deu, eram pregações acerca deste final dos tempos, em que pregava acerca do amor de muitos se esfriará, vai haver guerras, vai haver rumores de guerras, terremotos, desastres naturais, em que havia perseguição. Essas eram as últimas pregações de Jesus, a trazer esses avisos, mas não eram avisos para cultivar o medo, mas era para cultivar a vigilância, fortalecer a oração, que a sua fé ficasse ainda mais firme perante a perseguição. E eu creio que essas pregações nós temos que revisitá-las, porque são pregações de Jesus para a nossa geração. É que nós não temos que temer mal algum, mas nós temos que ser firmes na nossa fé. Amém, igreja? Então, esta última palavra da Bíblia, estes últimos versículos da palavra de Deus, que é esta Maranata, ora vem Jesus, vem. Nós gostamos tanto de cantar esta música, Maranata, vem Jesus, vem. Mas isso não é uma música da moda, não é um slogan espiritual, mas é esta expectativa que tem que governar a nossa agenda, tem que purificar as nossas escolhas e realinhar os nossos afetos no nosso coração. Quando nós temos essa expectativa de vem Jesus, vem uma tentação contra a nossa vida e diz, não, eu não vou desviar, porque estou alinhado, estou firme neste propósito, eu tenho que ser igual a Jesus. Vem uma tentação, não, para lá. Vou fugir à tentação, porque eu quero mais de Jesus. Porque vem Jesus, vem. Eu não quero ser distraído com nada, mas quero estar completamente fixo, firmado, focado nesta imagem de Cristo. Para terminar, eu quero terminar com 1 João 2, 28. Diz assim, e agora, filhinhos, permanecei nele. Quando João está aqui a falar, ele não está a falar para descrentes.
Filhinhos são cristãos. É para a igreja. Então, quando João está a dizer isso, diz agora, igreja Logos. Agora, crentes aqui ao domingo. Agora, filhinhos, permanecei nele. Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Deus não quer que a sua igreja fique confundida, confusa, mas seja confiante. Permanecer nele, permanecer na sua palavra, permanecer na sua igreja, avançando o seu reino, permanecer, não ficar confundidos, não ficar assoberbados com aquilo que se passa à nossa volta, mas ficar fixados nele, fixados em Jesus, que vem, Jesus vem. Vem, Jesus vem, Maranata. Vamos ficar em pé. Grupo de louvor, podem vir. Santo és tu, Senhor. Santo és tu. Não temas, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Vira a pessoa ao teu lado e diz: Jesus vai voltar, irmão. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Isso não é algo que nós precisamos de ficar com medo, mas ficar com alegria. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Agora, quando tu dizes isso, eu pergunto de volta: estás preparado? Estás preparado para o seu retorno? Estás vigilante? Estás a vigiar sobre aquilo que acontece na tua vida, na tua família? Vais ser considerado bom e fiel servo quando Jesus voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Isso é algo garantido. Algo que está escrito e não vai mudar. Ele vai voltar. Ponto final. Agora, como é que tu estás? Hoje, como é que tu estás? Este dia de hoje, como é que tu estás? Este é um momento sagrado. Porquê? Porque é uma oportunidade que Deus está a falar a tua vida. Jesus vai voltar. Tu não sabes como é que vai ser quando sais de porta fora. Porque Jesus volta. Para quem está vivo vai levar no arrebatamento, mas quem morrer vai direto para ele se estás preparado. Se não estiveres preparado, vais direto para o inferno. Jesus vai voltar, estás preparado. Hoje é um momento sagrado, porquê? Porque é um momento em que eu quase posso dizer que há uma pausa na tua vida em que Jesus está a falar: eu vou voltar. Estás pronto? Se não estás pronto, hoje é o dia em que tu podes preparar-te para isso. Em que tu podes realinhar a tua vida de acordo com o plano de Jesus, para dizer: não, Jesus, eu não estou preparado, eu tenho estado a desviar a minha atenção, eu tenho estado negligente na minha vida, mas hoje eu quero estar preparado, eu quero alinhar os meus passos segundo a tua vontade. Quero ser igual a ti, Jesus. Jesus vai voltar. Estás preparado? Querido, estás preparado? Estás preparado? Hoje de manhã eu vou abrir esta zona aqui de frente para te preparares, para pôr a tua vida em ordem. Eu não vou orar para ninguém, mas eu sei que vai haver um alinhamento espiritual hoje de manhã, em que tu vais alinhar a tua vida, não de acordo com o meu modelo, ou o modelo de outras vidas, outros cristãos que acham que são completamente fixos, mas vais alinhar de acordo com Jesus. Se há áreas na tua vida que não estão alinhadas de acordo com Jesus, a única coisa que tens de fazer, irmã, irmão, é chegar a Ele com humildade e dizer: perdoa-me, Senhor, a minha vida não tem estado bem e eu quero alinhar a minha vida de acordo contigo, Jesus. Perdoa o meu desvio, o meu pecado, e hoje eu quero alinhar a minha vida. Eu quero abrir esta zona aqui de frente.
Nós vamos estar a desligar a transmissão durante algum tempo para nós podermos alinhar a nossa vida com o Senhor. Quem está em casa, eu quero realmente enfatizar, alinha-te com o Senhor. Prepara-te porque Jesus vai voltar. Isto não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem profética para ti. Prepara-te porque Jesus vai voltar. Arrependa-te, confessa o teu pecado, porque Jesus vai voltar. Igreja, vamos responder à voz do Senhor. Jesus vai voltar, prepara os teus caminhos. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. Se queres responder, vem aqui em frente. Dizer, Jesus, eu estou aqui, eu quero alinhar a minha vida. Eu quero largar o meu passado, quero largar as minhas escolhas até agora. E eu quero alinhar a minha vida igual a ti, Jesus. Chega mais para frente para deixar espaço. Minha vida está. Como é que isso é feito, pastor? Confessa, diz, Jesus, até agora eu não tenho estado vigilante. Eu tenho estado distraído, Senhor, negligente. E hoje eu quero, Senhor, ser comprometido contigo, Deus. Chega mais para frente para deixar espaço. Chega mais para frente. É um tempo entre ti e Deus, em que Jesus está a chamar-te, está a bater à porta da tua vida e está a dizer, irmão, querido, deixa-me entrar, deixa-me perdoar, deixa-me alinhar os teus passos. Mas para isso tens que vir, tens que chegar aqui.
a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo. Ele virá, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo, vejam, consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. É o dono dos meus dias. Consagra a tua vida ao Senhor hoje de manhã. Quando cantas este verso, consagra a tua vida. Consagra a minha vida, é tudo por ti, Jesus. Minha vida, perdendo tudo, Perto por tudo amor pelo amor a e com ti, Jesus. alegria. Com alegria, Senhor. Dono dos meus Tu dias, és o dono dos meus dias, Jesus. é ele, És tu, por Jesus. ele que eu estou gastando. A minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, Por ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Santo és tu, Senhor. Santo és tu. ele virá. Santo és tu. Soberano em poder, ele virá. E o governo está em suas mãos. Vejam, ele traz consigo. Ele virá. Soberano, ele vem. Vai, Jesus. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo. Ele virá. Aleluia. Aleluia. Maranata, Maranata. Apocalipse 21, 22, 21 diz assim: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A graça de Deus seja conosco. É aquela força sobrenatural que nós precisamos a cada momento das nossas vidas. Aleluia. Jesus viu a tua consagração hoje e Ele viu teu alinhamento com o seu propósito. Agora não te distrais, porque a maior arma que o inimigo tem é a distração. Ele vai querer tudo, Ele vai enviar tudo para distrair deste lugar de consagração. Por isso mesmo quando segunda-feira vem, não te distrais, irmão. Não te distrais. Mas continua a declarar: Maranata, vem, Jesus vem. Eu consagro, eu alinho os meus passos de acordo com o teu plano e o teu propósito. Amém, igreja? Que Deus te abençoe.
e uma semana abençoada.